Olá, gente, boa tarde. A paz esteja com cada um de vocês. Estou entrando aqui nessa tarde para deixar uma palavra para a nossa meditação, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 15, e o versículo 21 ao 28, que fala sobre uma mulher cananeia. Então, se vocês tiverem Bíblia por aí, vai abrindo Mateus, capítulo 15, versículo 21 até o 28. Eu acordei madrugada para conversar um pouco com Deus. E Deus me deu essa palavra e ficou o dia todo eu aqui preparando, arrumando as coisas. E essa palavra, o tempo todo na minha mente. Falei, não, eu preciso transmitir para o povo de Deus, porque certamente tem alguém que está necessitando de ouvir essa palavra, né? Então vamos lá, eu vou deixar aqui para meditação. Já vou adiantando para não tomar muito tempo. Fala sobre a mulher cananeia, é a epígrafe do texto. Nos diz assim: partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região clamou: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos aproximaram-se dele e lhe rogaram: manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Respondeu ele: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas de Israel. A mulher chegou, ajoelhou-se e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu Jesus: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha foi curada. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Giseli. Dá a paz para os irmãos aí na Espanha. Paz, Rose. Gente, então é o seguinte, essa foi a palavra que Deus me deu nessa tarde. E Deus estava ministrando muito no meu coração a respeito dessa palavra. Essa mulher aqui era uma mulher que, aos olhos da sociedade, os cananeus eram considerados como cães, né? Como cães. Eles adoravam tudo e mais um pouco menos a Deus. E aí a gente observa que antes desse texto aqui, Jesus estava numa demanda, conversando com os saduceus, com os fariseus, chamando eles de hipócritas, sabe? E mandando ver, falando a verdade mesmo a respeito do reino de Deus. Porque eles, quando vinham até Jesus, era só para confrontar e perturbar. Eles não vinham com a intenção de aprender. Eles vinham com a intenção de perturbar. E aí o que acontece? De repente, ele partiu dali, daquele lugar onde ele estava conversando com os doutores da lei, com os fariseus, com os saduceus, enfim, tudo que é eu, né? E aí o que acontece? Ele partiu em direção a Tiro e de Sidom. E aí a gente vê que essa mulher cananeia, que era daquela região, e eu fiz algumas anotações a respeito dessa região. Por que ela é considerada uma mulher cirofenícia? Porque ela é ali, hoje, na atualidade, ela era daquela região da Palestina, ali na região entre Líbano, Síria, proximidades de Israel. Então, por isso que ela era considerada Ciro-Fenícia. Em algumas traduções, ao invés de estar lá o título Mulher Cananeia, está lá escrito assim, ó, Mulher Ciro-Fenícia. E quem foi que inventou essa coisa de Fenícia, né? Para esse povo foram os gregos. Fenícia era a denominação dos gregos. Os gregos chamavam os cananeus de fenícios. Então, por isso que tem essa coisa de uns falarem numa tradução a mulher cananeia e em outras a mulher sírio-fenícia, porque ela era daquela região ali da Palestina, que envolvia Líbano, Síria, Israel, né, ali aquelas imediações. Daí a gente vai entender por que essa mulher soube argumentar com Jesus. Nós vamos aprender isso nessa tarde por meio dessa palavra, sabe, Rose? Rose já gritou ali, ô glória. Então vamos ver aqui que essa mulher ela vem atrás de Jesus, né? E ela começa a clamar, ela começa no clamor, clamando ao Senhor, chamando ele filho de Davi. Primeiro que para ela chamar filho de Davi é porque ela sabia a descendência dele. Ela sabia que esse Jesus era descendente de Davi. E aí começa a chamar ele filho de Davi. E ela começa a pedir misericórdia para Jesus. Ela começa a pedir misericórdia por quê, irmã Luciete? Porque a filha dela vivia miseravelmente atormentada por demônios. Então, para essa mulher vir aos olhos de muita gente, muita humilhação,
É porque ela tinha uma filha dentro de casa que estava dando problemas, que estava demônio no corpo de uma pessoa, gente, é perturbação na certa. É tribulação dentro de uma família na certa. Então, com certeza, essa mulher já estava há muito tempo esperando uma libertação da parte, sei lá, dos seus deuses. Porque como era uma região dos cananeus, é bem provável que ela já tinha buscado refúgio, sabe? Nos deuses, nas entidades, enfim, nos deuses pagãos, Baal, Baalim, sei lá, o que é Deus que pensasse tinha lá no povo cananeu, né? E com certeza ela já tinha esgotado de correr atrás da libertação dessa filha. E aí a gente vê que ela vai atrás de Jesus e ela aborda Jesus e ela fala do assunto que levou ela até ali, que foi a perturbação da filha dela por demônios. E aí a gente vê que Jesus, ele vai e responde assim: eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas de Israel, né? E aí a gente sabe, a gente lê assim e fala: puxa vida, como Jesus foi grosso com essa mulher. Eu não teria coragem de falar isso com essa mulher. Deus, ele tem os seus meios de nos atrair para mais perto dele. Porque se vocês observarem, essa mulher ela começou clamando atrás dele. A gente tem que atentar para esses detalhes do texto. Ela começou clamando atrás dele: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, me ajuda, porque minha filha está miseravelmente atormentada. E começou falando da necessidade dela. Só que depois que Jesus falou isso, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Aí observa qual foi o posicionamento da mulher. A mulher já não começou mais a seguir a ele clamando. Ela caiu de joelhos. E só se prostra quem vai adorar, gente. Gente que não sabe adorar, não se prostra, não. Essa mulher clamou até um certo ponto, acompanhando ela a ponto dos discípulos se incomodar e pedir para ele resolver logo a demanda daquela mulher para poder parar a gritaria no ouvido, né? Só que Jesus testou a fé dela mais um pouquinho. Né? Às vezes a gente fala assim: Deus, não estou aguentando mais minha prova. E Deus nos dá ainda mais uma apertadinha, porque ele sabe que é ele que sustenta a gente, né? A gente que se mantém de pé. Ele fala: aguenta assim. Tu aguenta porque eu sei a tua estrutura, foi eu que te fiz, foi eu que te formei. Então eu sei muito bem o tempo do suporte, né? Às vezes a gente dá uma de... Sabe aqueles meninos assim, desesperador, quando tá querendo algo da mãe ou do pai? E faz um auê muito grande para ser atendido logo? E essas coisas não funcionam com Deus. Eu mesma sou testemunha disso, sabe? Várias vezes eu fiz um dengo tão grande diante de Deus. Falei: Senhor, tem misericórdia. Oh, meu pai, eu não aguento mais não. Mas lá no fundinho, eu estava sabendo que se ele apertasse mais um pouquinho, eu não aguentava, que eu não ia me desviar. Porque o amor dele me constrangia a permanecer na presença dele. E a gente é assim também. Mas mesmo que a gente dá, como diz a juventude, a gente mete louco pra cima de Deus, né? E aí a gente fala: Senhor, não aguento mais não. Ele fala: aguenta assim, porque eu te sustento. E aí o que aconteceu? Quando Jesus falou isso, a mulher cai de joelho. De joelho não tem como Jesus dizer não, gente. Aí ela vai, dobra os joelhos, né? Cai de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Antes ela estava explicando em detalhes que a filha estava endemoniada, estava atormentada. Mas aí ela chega para o Senhor e transmite a sua aflição e diz: me ajuda, né? Me socorre. É como se ela dissesse: me socorre, me auxilia, eu não tenho mais força para isso, né? E aí a gente observa que, olha só o que ele falou, a mulher falou, respondeu para Jesus. Disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Gente, essa palavra é muito forte. Quando essa mulher falou assim, aí Jesus não resistiu. Né? A gente sente até a presença de Deus em falar isso. Por quê? A gente observa que essa mulher vivia assim nas imediações ali de Israel. A gente olha no espaço geográfico, na geografia, a gente vê que é ali nas regiões de Sírio, Líbano, Israel. Então essa mulher certamente sabia desses costumes do Deus de Israel com Israel. Porque eu até separei aqui, vou ler rapidinho para vocês. Lá em Deuteronômio, olha que lindo. Lá em Deuteronômio, capítulo 24 e versículo 19, se você quiser marcar aí, pode marcar. Olha o que Deus falava para o povo de Israel. Mandou Moisés falar para o povo de Israel. Quando fizeres a colheita do teu campo, né? Glória a Deus. E te esqueceres de algum feixe, não voltarás a tomá-lo, ou seja, a pegar o feixe de trigo, né? Ele ficará para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor, o teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Então veja bem que tinha um costume do povo de Israel, eles já sabiam, era ordenança da parte de Deus, de quando a bênção do Senhor, a bênção material era para eles.
A colheita deles costumava fazer tipo um mutirão na época da colheita. E qual era a ordenança da parte do Senhor com o povo dele? Olha, vocês peguem a colheita do campo, mas o que cair no chão, os feixes que cair, sabe, as espigas que caírem no meio da lavoura, vocês não pegam de volta não, porque tem um povo necessitado, tem os estrangeiros. Quem são os estrangeiros? É que ainda não conhecia o Deus de Israel, mas que sentia fome, sentia necessidade tanto quanto o povo de Deus, que foi escolhido para servir de modelo para as outras nações. Então Deus ele sempre cuidou do povo dele, independente de ser ainda cananeu, um Ciro fenício. A bênção transbordante era da nação de Israel. Mas em Israel, tanto o estrangeiro como o órfão, como a viúva, eles seriam abençoados. E a gente vê aqui no final do versículo que Deus ele diz o seguinte: gente, estou com os olhos cheios de lágrimas, não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui. Para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus te abençoe. Então existia uma condição de Deus abençoar Israel. Existia uma condição, era que eles deixassem um pouco da colheita deles para matar a fome de quem era órfão, de quem era viúvo e do estrangeiro que estava no meio deles. Porque se vocês observarem, lá quando o povo atravessa o Mar Vermelho, que vai celebrar a Páscoa, a gente já observa que junto com a nação de Israel veio um povo estrangeiro que pertencia à terra do Egito e que veio junto com o povo de Israel. Irmã Luciete, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que desde quando eles saíram lá do Egito, os estrangeiros, que não pertenciam aos hebreus, à nação de Israel, já estavam incluídos no pacote. Aquilo ali faz uma alusão à igreja do Senhor, que viria na plenitude dos tempos, com a vinda do Messias à terra. Ou seja, a salvação não é só para vocês, tem os estrangeiros no meio também, que vai desfrutar da bênção de vocês também. Deus não é de um povo exclusivo. Deus fez uma aliança com Abraão e disse: em ti serão benditas, ou seja, serão abençoadas todas as nações, todas as gentes que aproximarem de mim por meio de vocês. Então a gente conheceu a história de Israel primeiro, para poder depois chegar até Jesus e saber que Jesus é descendente de Davi e que ele é promessa lá no Antigo Testamento. E aí a gente observa, peguei mais um versículo para poder não dizer assim, ela baseou isso só num versículo sozinho. Não, em Levíticos, capítulo, deixa eu ver aqui qual que é o capítulo 23, Levíticos capítulo 23, e o versículo 22, Deus vem confirmando de novo, sabe, irmã Giseli, dizendo assim, quando fizeres a colheita da tua terra, não colherás totalmente os cantos do teu campo, ou seja, na minha linguagem, lá do Nordeste da Bahia, ou seja, você não vai pegar a colheita, sabe que estão nos cantos da lavoura, ou seja, no aceiro, próximo às cercas, onde ficava a divisão das terras, você não vai colher ali, sabe por quê? Olha, a gente vê aqui, totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas, ou seja, o que caiu, deixa lá. Para o pobre e para o estrangeiro deixarás. Eu sou o Senhor, o vosso Deus. Ou seja, sou eu que governo sobre vocês. Vocês têm um Senhor só sobre a vida de vocês, que é o suficiente. Eles não têm, mas eu cuido de todos. É isso que Deus estava querendo dizer para o seu povo. Ele queria uma nação com amor, não uma nação avarenta, uma nação gananciosa. E a condição do Senhor abençoar, a gente leu lá em Deuteronômio, que a condição do Senhor abençoar Israel era eles abrir mão de um pouco do que Deus dava para eles, para saciar a fome de quem era faminto, de quem era sedento. Por que que aconteceu toda aquela perseguição, vindo agora para o Novo Testamento? Por que que aconteceu toda aquela perseguição na igreja primitiva? Foi para que a palavra de Deus, para que o alimento do céu, o pão do céu, transpôs Jerusalém, os muros de Jerusalém, sabe? Da Judéia, de Samaria e chegasse até os confins da terra. E se nós estamos hoje na presença do Senhor Jesus, é porque a perseguição lá que um dia foi ferrenha para eles, foi vitória para nós. Se não tivesse tido nenhum tipo de perseguição, talvez a gente nem conheceria a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque o povo de Deus tem uma tendência muito grande de ficar na zona de conforto, de ficar, sabe, só ali dentro das muralhas de Jerusalém. E nós estamos estudando na escola bíblica a respeito de missões transculturais. O nosso Deus é um Deus que transpõe as culturas, sabe? O nosso Deus é um Deus que vai além das culturas, ele vai além de povos, de costumes, de religiões, ele vai além. E ele convida todos para a fonte de água viva. E Deus, ele quer contar com quem? Conosco, com a igreja. Que a igreja venha deixar essas coisas esquisitices, sabe, amados, que a gente tem.
que a gente tem de achar que porque o nosso irmão tem uma cultura diferente, costume diferente, que não é de Deus, que Deus não está na vida dele, que não existe santidade ali, sabe? A gente tem um coquinho desse tamanho, sabe? Comparado à capacidade de raciocínio do nosso Deus. A gente raciocina uma porcentagem muito mesquinha. O nosso Deus raciocina na totalidade. A sabedoria de Deus, ela transpõe cultura, ela transpõe povos, nações, línguas, aldeias, tribos, sabe? O nosso Deus, ele é assim. E o Senhor me quietou a respeito dessa palavra. E aí a gente observa, voltando aqui para Mateus, a gente observa, porque muitas pessoas falam assim, ai meu Deus, como essa mulher foi humilde, Senhor, ai eu queria ter a humildade dessa mulher, para Jesus dar um tonho em mim, pai, e eu pegar e dizer, ai, mas eu vou insistir mais um pouco. Tem muita gente desistindo muito fácil, sabe? Nós temos que aprender com essa mulher que eu vou clamar, Senhor, eu vou clamar, eu vou orar. Se a oração não resolver, eu vou pro clamor. Porque clamor vai além de um simples diálogo com Deus. Clamor é algo que transpõe o nível de uma oração. Essa mulher, ela caiu de joelho quando ela percebeu, entre aspas, a rejeição de Jesus, dizendo que ele tinha vindo só para a nação de Israel e não para os cananeus. Ela não desistiu, não. É como se ela dissesse assim, ó, eu sei, viu? Eu sei que o Senhor veio para a nação de Israel, mas eu sei também que e a palavra de Deus ensina que Deus alimentava a família dele, a nação escolhida, mas que ele alimentava os cães, porque os cananeus eram considerados como cães. Então é como se ela estivesse dizendo isso para Deus. Eu sei que os cães também comem da mesa do Senhor, porque lá no Antigo Testamento o Senhor transmitiu por meio de Moisés para o teu povo. Eu fiquei sabendo, sabe? É como se ela dissesse assim, eu sou dessa região, mas eu estou perto de Israel e eu sei o que acontece com Israel. Então, às vezes, tem gente que está perto da gente, que sabe que o nosso Deus é amoroso, que o nosso Deus faz coisas, milagres, faz coisas maravilhosas, sem olhar, sem fazer acepção de pessoas. Quem faz acepção somos nós somos pobres demais, sabe? Nós somos muito mesquinhos diante do Senhor, e o Espírito Santo clama nessa tarde, deixa essas mesquinharias de lado, deixa essas pobrices de lado. O meu evangelho é transcultural, é para todo o povo, é para todas as nações, é para toda a terra. Não é só para um povinho exclusivo, não. O nosso Deus, ele não é evangélico. Tem gente que parece que até cita assim, que Deus lá no Antigo Testamento era um e que no Novo Testamento era outro. E aí a gente fala, puxa vida, mas será que Deus era um tirano lá no Antigo Testamento? Aí Jesus veio, manifestou a graça e Deus se converteu também. Deus era desconvertido, era um tirano, era um bruto lá no Antigo Testamento, e aí veio no Novo Testamento. E a graça foi dispensada pelo nosso próprio Deus, sabe? O maior missionário é o nosso Deus, foi ele quem dispensou essa graça salvadora. Pai, te amo, minha amada. Então nós temos que quebrar essas barreiras, nós temos que tirar esses muros que nos dividem. Quem divide a gente é Satanás, não é Deus. Sabe? Satanás cria coisas, cria embaraços, cria costumes esquisitos. O que vale mais para Deus é uma cultura ou é a alma desse povo que tem essa cultura? A vida é mais importante, a alma, a eternidade para essas vidas é muito mais do que a cultura deles. É isso que Deus quer falar para nós nessa tarde, glória a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado. As almas são muito preciosas para nosso Deus. E nós vamos dar conta daquelas vidas que nós matamos igual Caim, sabe? Caim era irmão de Abel, gente. O Espírito Santo está me trazendo assim, sabe? Caim era irmão de Abel, não era para Caim estar matando Abel, não. Era para Caim estar se alegrando, porque Deus recebeu a adoração de Caim. E falando, meu irmão, louvado seja Deus que o Senhor te abençoou, que o Senhor agradou da tua adoração. Na próxima eu vou caprichar para o Senhor receber a minha também. Mas não, ele preferiu matar o seu irmão inocente que fez a vontade do Senhor do que se posicionar diante de Deus. Né? E tudo isso tem o dedo de Satanás no meio. A gente tem que ter uma sensibilidade muito grande no Espírito. Porque o Espírito de Deus, ele se comunica com o nosso Espírito. Por isso que há a necessidade da igreja viver em conexão, como disse na carta aos Tessalonicenses, orando sem cessar. É o que é fiação o tempo todo com o céu.
sabe? Para a gente não matar os nossos irmãos igual Caim. Para a gente se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Tem até uns que choram no momento da dor da gente, mas só para mostrar que está condoendo e no fundo está achando uma beleza, a gente está sofrendo. Agora você quer descobrir quem é irmão de verdade? É quando se alegra com a tua vitória. Quando eu me alegro com a vitória do meu irmão, eu não tenho inveja dele, e eu louvo a Deus pela vitória dele, aí sim eu estou no posicionamento que Deus quer. Porque chorar, até as carpideiras choram, sabe? Deus me trouxe até a passagem de Jairo agora. Até as carpideiras choram no velório, gente, se for bem paga. Então, às vezes, a gente chora, sabe, de conveniência, e não porque está chorando com a dor dos nossos irmãos. Não é, Rê? A gente precisa tomar esse cuidado, Senhor. Me ajuda, Deus, a chorar com os meus irmãos que choram. E me ajuda a me alegrar com a vitória do meu irmão também. Independente da vitória ser pequena ou ser grande, Deus. Louvado e bendito seja o teu nome pela vitória dos meus irmãos. Porque Deus nos fez desse jeito. Deus, desde o Antigo Testamento, ele se preocupava com a nação que ele escolheu para servir de modelo para as outras, mas ele se preocupava com os estrangeiros, com o necessitado, com o pobre, com a viúva, sabe? Ele sempre se preocupou. Deus nunca foi um Deus tirano. Hoje eu estava meditando aqui com o Espírito Santo, eu e ele conversando, né? Porque o Espírito Santo é uma pessoa, gente. E ele quer relacionamento pessoal da gente com ele. Eu estava meditando com o Espírito Santo e eu falei, Senhor, muitos veem o Deus como um tirano, mas se a gente observar, Deus ele sempre foi muito amoroso, sabe? Ele sempre foi muito amoroso. Lá no Antigo Testamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. No Novo, afunilou. Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou. Se ele estava dando um novo mandamento, é porque o Antigo não foi suficiente. Ele falou assim, ó, o Antigo Testamento é amar o teu próximo como a ti mesmo, mas agora um novo mandamento eu te dou, é para você amar como eu amei vocês. E como foi que Jesus nos amou? Ele nos amou a ponto de se entregar por nossas vidas. Deus lá no Antigo Testamento falou assim, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, não tem como eu amar meu próximo. Primeiro eu tenho que me amar. Se eu não conseguir me amar, eu não vou conseguir amar a irmã a Regina, Sueli Alvarenga. Não vou conseguir. Paz, Rafinha. Rafaela Bazoni, te amo, neguinha. Então, a gente observa que se a gente não se amar, não tem como a gente amar. O que tem de pessoas amargas, gente. O que tem de pessoas amargas, que não conseguem nem se amar, que dirá dedicar amor aos outros. E aí Jesus vem e diz, olha, não é mais para amar como o próximo como a ti mesmo. Um novo mandamento eu te dou. Está lá no livro, no Evangelho de João, sabe? Jesus Cristo segundo João. Um novo mandamento eu vos dou. Que amem uns aos outros como eu vos amei. Agora é esse tipo de amor que Jesus pede. Certamente Jesus andou na terra, paz e malda. Então a gente observa que Jesus andou aqui na terra e ele viu que tinha gente que não amava nem a si próprio. E quem não ama a si próprio não tem capacidade para amar o outro. Deus, ele primeiro nos dá para depois a gente transbordar para os outros. Então, se eu não busquei isso de Deus, não tem como eu amar. Por que tem tantas pessoas ferindo, sabe? Se alegrando com o outro irmão, sangrando, porque ela é amarga por dentro, porque ela não tem amor dentro dela. E aí ela se alegra, porque é como se fosse uma recompensa para aquela amargura que ela tem dentro dela. Então nós precisamos amar as pessoas como Jesus amou e não mais como nós nos amamos. Né? Fica essa palavra para o nosso coração nessa tarde. Eu sabia que Deus queria conversar conosco nessa tarde, porque foi muito impedimento. Gente, eu só faltei plantar bananeira dentro da minha casa. Eu sou assim bem doida mesmo, né? Vocês já me conhecem? Só faltei plantar bananeira dentro dessa casa para conseguir fazer essa transmissão. Antes de eu começar, quando eu estava preparando, lá vem um caminhão de gás. Eu falei, não, é desaforo. Hoje eu não vou transmitir nenhuma live com caminhão de gás, gritando no ouvido dos meus seguidores, né? Aí veio pra cá, tava muito calor. Coloquei o ventilador começou a soprar. Gente, vocês não têm noção. Eu falei, pronto, Jesus, eu vou falar da filha de uma mulher que estava perturbada, mas não quero essa perturbação atrás de mim, não. Já comecei a orar e repreender, né? Mas concluindo aqui, fechando aqui com vocês, a gente observa que Jesus, o que Jesus falou para essa mulher? Para encerrar. Ele finaliza dizendo que foi a humildade dela ou que foi a fé? Ele diz assim, ó mulher, olha o que ele diz, ó mulher, grande é a tua fé. Ele disse isso, ele não disse, grande é a tua humildade. Eu falei contigo que eu não tinha que dar comida para os cachorros, te chamei de cachorra, e mesmo assim tu não baixou a guarda, tu dobrou o joelho. E aí a gente só olha para a parte da humildade. Toda pessoa necessitada, ela está numa fase de humilhação, gente, já está humilhada. Literalmente.
Mas o que prevaleceu nessa mulher aqui, a gente vê que a fala de Jesus foi: ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu deseja. Então o Senhor com certeza está concedendo vitória para nós nessa tarde, para aqueles que irão assistir ainda essa live, porque eu entendo assim, que Deus fala com quem está presente ou com quem vai participar daquilo que foi dito. Então Deus está falando conosco nessa tarde. Está dando vitória para pessoas aqui. Eu não sei qual é a área. Talvez a sua área não é a mesma dessa mulher aqui. É uma outra necessidade. Tem a necessidade financeira, tem a necessidade emocional, sabe, que precisa ser tocada por Jesus nessa tarde. Às vezes é a parte psicológica. Às vezes é o ministério, é a vida ministerial que precisa ser tocada por ele nessa tarde. E o certo é que ele chega e ele diz aqui: ó mulher, grande é a tua fé. Então o que fez a mulher insistir não foi a humildade dela, foi a fé dela. Então, tá demorando? Continue, pega firme. Não baixa a guarda, não. Você já sabe que você serve um Deus que criou os céus e a terra, gente. Tudo pertence a Ele, sabe? Deus, Ele é dono do ouro, Ele é dono da prata. Eu acho muito lindo isso. Que um dia eu estava conversando com a minha irmã, já tem outras lives aqui. Ela falou assim para mim: minha irmã, você já parou para pensar que antes do ser humano descobrir, estudar, descobrir que tinha petróleo debaixo dos oceanos, Deus já pensou em tudo isso e ele criou fontes de petróleo debaixo dos oceanos. Para hoje, no caso do Brasil, tem uma Petrobras lá, as plataformas lá, sabe? Extraindo petróleo para o bem da humanidade, para suprir a necessidade dos funcionários que estão empregados, para poder movimentar o mundo. Deus já sabia, sabe? Então o teu Deus é esse. É esse que cria fontes de petróleo para sustentar a sua humanidade. Que criou o carvão, que criou o diamante, que criou a prata, que criou o ouro, que criou o ferro, que criou o cobre, que criou os empresários, que criou as multinacionais e que pode abrir portas para você nessa tarde. Ele é dono de todas as coisas. Mas ele nos chama para pertinho dele, para poder viver se relacionando com ele. Qual é o pai que não quer o seu filho? Do lado, gente. O que mais pai e mãe quer é filho, sabe, na bota da gente ali, sabe, pra gente. Ainda que casa e vai ali, sabe, pra algum lugar, mas a gente tá sempre, sabe, querendo deixar voar, mas tá de longe observando, porque faz parte da natureza paterna e materna. Cuidar dos seus filhos mesmo que à distância. Mesmo quando você tá fugindo igual Jonas, que está, sabe, quebrando a cara lá porque tá indo tomando a direção errada, os olhos de Deus não deixou de olhar Jonas, mesmo fugindo, sabe? Então, de repente, se tiver algum fujão aqui igual Jonas, e a maré está subindo, a embarcação tá sendo atacada, então pede para o Senhor Jesus te direcionar na direção certa, para você não sofrer tanto. E o pior de Jonas é que ele não colocou em risco só a vida dele, ele colocou em risco todo um cenário, todo um povo que estava ao redor dele. Às vezes a gente toma decisões que coloca a nossa família toda em risco, coloca todos aqueles que estão envolvidos ao nosso redor. A gente tem que parar para pensar nisso. E tudo isso para quê? Para resistir à vontade de Deus e colocar a minha como primazia. Vai dar errado. Como diz o bispo Alex, vai azedar o pé do frango. Vai dar ruim. Entendeu? Então, o lugar certo é aos pés do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe, fica essa palavra para vocês. Que o Senhor abençoe a vida de vocês em nome de Jesus. Que vocês prosperem em todas as áreas da vida de vocês. Que o Senhor faça prosperar, como diz lá em Deuteronômio, a tua entrada, a tua saída. Bendito será no campo, bendito será a tua maçadeira. Bendito, bendito, bendito. Ou seja, abençoado, abençoado, abençoado pelo nosso Deus. Em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe. E um beijo no coração de vocês. Fiquem na paz.